Boa noite, sejam bem-vindos. Queremos agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos está concedendo. Agradecemos a Deus pela visita do irmão José Vicente e a Maldete entre nós hoje. São membros da igreja lá, Batista, lá no Alvilante, né? Pastor Toninho. E agradecemos a Deus por isso, a Massuzi também, as crianças, a Verinha junto de nós também visitando, a Heloísa, e que Deus abençoe a todos. E Elisa, e pedimos também em favor dos hinos que vamos cantar, e a mensagem, se Deus permitir, continuar a mensagem de ontem, em Hebreus capítulo 3, se Deus permitir, vou continuar ela, e talvez termina o capítulo 3 de Hebreus. Pedimos em favor da família, de nossos filhos também, nossos irmãos consanguíneos, os irmãos em Cristo espalhados sobre a face da terra, que tem muitos, né? Que nós não vamos ter o privilégio de conhecer só lá na glória, que aqui é impossível conhecer todos, né? E pedimos em favor aqueles que estão trabalhando e aqueles que estão enfermos, uma casa também está muito bem, né? Pode anunciar o quê? Pode falar o que é? É Covid, né? Então, por isso que ela não veio no culto. Seu Deus guarde ela lá e os demais, né? Então, vamos orar. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais este momento, este privilégio que Tu nos está concedendo, que nós não somos dignos, nós não merecemos. Tudo é pela Tua misericórdia, que Tu que trouxe nós até aqui e que preparou os corações e preparou este momento desde antes da fundação do mundo. Senhor Deus, pedimos em favor do louvor, que podemos louvar com a alma, coração da alma. Pedimos em favor da mensagem, pedimos em favor de cada um que estão aqui presente, as crianças que estão ausentes. Tu conheces a necessidade de cada um, as igrejas, as de perto, as de longe, aquelas que nós conhecemos, aquelas que nós não conhecemos, que estão distantes. Pedimos em favor de todas elas, Pai. Em nome de Teu Filho que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar o Senhor, o hino 299. Vimos José Vicente? Vontade. Onde quer que seja, onde
259. Não é 259? É 259. A última hora.
menor pastor. 59. Eu não queria cantar ele, não. Então deixa outro dia não. Qual? 59. É muito chato. Não tem um outro César que sempre aqui.
Amém? Olha se está gravando, porque eu parei de gravar live, porque aquele dia não gravou inteira. Eu passei na câmera, senão não está gravando. Mas tem que olhar aí, dá para ver? Olha aí, irmão Antônio. Bem, irmãos, então ontem não era minha vez de pregar, mas o Monadão não pôde vir, o Monadão Paulo também não estava com condições de pregar. Aí eu preguei ontem. Então eu preguei Hebreus do 1 e fui até o 12, até o 13, parado no 12 parece. Hoje vamos continuar no 13. Hebreus 13. Boa noite. Boa noite. Tem a menina do irmão Damião aí para... Como é que é o nome dela? Isabela. Então, vocês abrem a Bíblia em Hebreus, capítulo 13, a partir do versículo 13, que ontem fomos até o versículo 12, vamos continuar. Hebreus, capítulo 3. Antes, diz aqui o apóstolo, antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Até nós examinamos isso ontem. Olha bem o que diz aqui. Antes, exortai-vos uns aos outros. O apóstolo está falando que é para nós exortarmos uns aos outros todos os dias. Todos os dias. Se nós tivesse culto todos os dias, para estar exortando todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Esse hoje foi no passado, futuro, hoje. Para que nenhum de vós se endurecer que o coração, endurecer pelo engano do pecado. 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Parece que eu estudei isso ontem, acho que marquei errado. Então, enquanto se diz hoje, versículo 15, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto. E quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então no 13 ele expressa aqui uma frequência constante. Primeiro, de estar ouvindo a palavra de Deus. Sempre, constantemente está lendo as Escrituras Sagradas, a Bíblia.
também. Qual significa que o pregador deve exortar que o pecado engana o homem. Então, o pregador, pastor ou irmão sempre deve exortar. Ele fala aqui uns aos outros, todos os dias. É para estar exortando. Porque o mundo é sagaz, o mundo engana muito. Atrações do mundo, o que o mundo apresenta, irmãos, muitas coisas enganosas, atrai. É a mesma coisa de uma isca para apanhar peixe na rede, que nós não caímos na rede de Satanás. Não vai perder a salvação quem tem ela, mas fica um crente desanimado, enfraquecido. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículo 1, o profeta diz assim, clama em alta voz, o profeta de tempos, irmãos, clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Então, o povo, o pregador, o que é enviado por Deus para pregar, para exortar, inclusive aqui Isaías, então era sempre todos, os apóstolos e os profetas, os homens de Deus, era para clamar com alta voz, é para falar alto que o povo escuta. Não é, naquele tempo não tinha microfone, é como fosse uma voz de trombeta. A trombeta tem voz alta, vai alta a trombeta. Então, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo as suas transgressões. Tua transgressão, é para anunciar, falando para Isaías, anuncia o povo as suas transgressões. Vocês estão transgredindo nisso, naquilo outro. Vocês estão transgredindo os mandamentos de Deus, a lei de Deus. Fala, e a casa de Jacó, os seus pecados. Casa de Jacó quer dizer Israel. Jacó depois é o primeiro nome, e depois Israel. Então ele está falando aqui diretamente para o seu povo. Então aqui nós estamos pregando para o povo de Deus. Então, sobre o pecado, precisa ter cuidado com o pecado, evitar o pecado. Nunca nós devemos aconselhar alguém para vingar, para pecar. Sempre procurar aconselhar a pessoa, não peque. Não age assim que é pecado. Alertar as pessoas sobre a transgressão deles. Isaías foi mandado clamar com voz alta contra o pecado de Judá. Ele devia levar a voz de como trombeta para que todos ouvissem bem o que ele falava. Hoje nós usamos microfone, então não usamos microfone. Não precisa aqui, né? Então, significa que devia falar em termos concretos, para que todos ouvirem. Então, vocês vieram aqui hoje para ouvir esta palavra. Eu nem sabia que eu ia continuar, estudei vários. 1 Samuel, ia pregar lá de Samuel, e depois Isaías, capítulo 30. Chegou no último momento aqui, antes de começar, você chegar, eu falei, que eu pregar, quando acabar o estudo de ontem. Então, quer dizer que tal mensagem que ele deveria pregar, seria recebida. Isaías esperava que a mensagem que ele ia pregar não ia ser recebida com aprovação. A mensagem que nos edifica, que nos corrige, não vamos esperar que alguém vai aplaudir, não. A pessoa quer mensagem boa, mensagem macia. Ninguém gosta que fala dos defeitos, dos pecados. Ninguém gosta. Então é por isso. E às vezes a maior parte do povo era religioso. Religioso seria hoje a igreja, os irmãos cristãos, os irmãos em Cristo também não gostam. Fica sentido com uma correção, com uma ajuda. Então há muitas adoração, há muitos louvores,
há muitas promessas, há muitos cultos, não são aceitos por Deus, irmão. Tem que ser um culto com a alma, coração genuíno, irmão. E aponta também para muitas igrejas. Muitas igrejas estão superlotadas. Por quê? Tem coisa, será que está amém, quando está tudo com aquele alvo? Mas será que estão com todo o alvo? Está tudo no mesmo alvo? Seria, aponta para muitas igrejas, cultuando a Deus às vezes em vão. Deus conhece o coração de cada um. Se está cultuando em vão. Agora aqui o versículo 14 em Hebreus. Porque nós tornamos, porque antes nós não éramos, era ímpios. Porque nós tornamos participantes de Cristo. Nós tornamos participantes, temos que participar do corpo dele, junto com o corpo dele aqui na terra. Estivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Não pode parar no meio do caminho ou voltar. Se a nossa confiança permanecer firme, ela cambaleia a vez em quando, mas nunca deixa tudo perder o alvo, a reta, o alvo, a mira. Então, irmãos, firme com Cristo, participando com Ele na nova vida que nós estamos, porque somos discípulos dele, somos seguidores de Cristo. É isto. Ao 15: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Então ele disse, enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz. Hoje vocês estão ouvindo a voz, eu também estou ouvindo, não é só para vocês, como diria o pastor Carlos, a mensagem bate aqui, depois vai para a igreja, primeiro para quem está pregando, não é para endurecer o coração, não é para provocar o Senhor. Salmo 95, 7, 8, 9 e 10 diz assim, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelha da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação do deserto. Quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra, 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse, é um povo que de coração, é um povo que de coração e não tem conhecido os meus caminhos, um povo que erra de coração. Irmãos, olha bem, ele estava 40 anos. Eu vivi mais de 40 anos no deserto. Eu nasci em 1955 e me converti em 1994. Eu vivi desgostando a Deus, era religioso, mas era tudo em vão que eu fazia. Agora, versículo 16. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Porque alguns, simples irmãos, tem algum, quando ele fala o chamado, que vem o chamado, sempre tem alguns que desgostam ao Senhor. Nós não devemos estar nesse alguns, irmãos. Procurar nós não estar nesse meio, nesse alguns, e estar desgostando o nosso Senhor. Tendo ouvido, provocaram com rebelião, com teimosia, com desafios. Muito quer desafiar a Deus.
Você é teimoso, quando Deus fala não precisa desafiar, insultar a Deus, provocar a Deus. Todos o fizeram, menos Josué e Caleb. Isso está em Números 14, 6, 9. 6, 7, 8, 9. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Zefoné, dos que inspiraram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar, uma terra muito boa. Senhor, nós devemos falar isso. Nossa terra que nós estamos espiando, que nós vamos herdar uma terra muito boa. É uma terra que o inimigo não tem vez. Olha bem, o 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos lá dará, terra que mana leite e mel. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Zefoné, nos dias que inspiraram a terra, rasgaram as suas vestes. Eles foram espiar a terra, eles rasgaram as suas vestes. Tão somente o 9: não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não o temais. Então, quer dizer, ele está dizendo para não ser rebelde. Rebelde, mas ter o queixo duro. Aquela pessoa rebelde, ele não rende a favor de Cristo, a seguir a Cristo, a procurar servir a Cristo. Ele é rebelde. Rebeldia, está contra. É inimigo do Senhor, inimigo de Deus. O versículo 17 de Hebreus 3 diz assim: mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Novamente fala lá em Números 14, 22, 23. E os que, todos os homens que viram a minha glória, e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Então ele fala, todos os homens que viram a minha glória. Como que nós vimos a glória de Deus, irmãos? Né? Olhando para Cristo. Cristo é a glória de Deus. Ele é o Deus Filho. Né? Vimos a glória dele, ele vencendo a cruz. Ele venceu a morte. Por isso ele venceu o inimigo. E por ele vencer, morrer e ressuscitar, ele deu oportunidade, ocasião para nós ser salvos, crendo nele. Então os sinais que ele fez para nós, deixou para todo mundo ver. Então, não verão a terra, no 23, de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Fala aqui, irmão, que a ira de Deus continuou simplesmente porque sua incredulidade continuou. A incredulidade, quando ela continua, a ira de Deus também continua. Quando uma pessoa não aceita Cristo, continua rebelde, então na incredulidade, Deus continua também com a ira dele em cima daquele indivíduo. Por quê? Se ele morrer naquela situação, ele ia estar perdido, ele vai para o inferno. Então a pessoa não pode continuar, tem que amolecer o coração. O que adianta, os irmãos? Os irmãos sabem, mas às vezes esquecem.
nós estiver tanto bem materialmente falando neste mundo, não é uma vida boa. Muito ter a vida material, a vida física, família, não falta recurso financeiro, tudo ótimo. Tem o que ele quiser, tem o que ele de vestir, tem carro bom, tem casa, tem tudo. Mas não tem Cristo, não tem nada. Isso fica tudo aqui, perde tudo. Ora, Deus tira a vida. Então precisa pensar muito bem. É bom ter as coisas, mas ter Cristo por cima de tudo. Aí tem prazer de viver. Que ele tem o conforto. Que Deus abençoa os ímpios. Porque ele manda sol, ele manda chuva, o dinheiro que tem, tudo que é o diabo não dá nada. Fala com o diabo só derruba, só atrapalha. Ele está para isso. Mas Deus abençoa. Mas não é porque que ele abençoa, ele vai levar para os céus. Não, ele abençoa a vida aqui. Se faz parte da família cristã. Agora, irmãos, a incredulidade causou a morte de aproximadamente 2 milhões de pessoas, se diz a história. E continua até hoje. Quantos bilhões, trilhões que morreu no pecado, sem Cristo. Até hoje, morrendo sem Cristo. Morrendo. Sem a bênção da salvação. Por não se arrepender de seus pecados. Esses dias nós estávamos numa reunião, numa casa, e a sogra junto. São os assuntos. Eu falei, olha, as pessoas só pensam no céu. Falei, só pensa no céu. Morreu, foi para o céu. Morreu, foi para o céu. Deus odeia. Não vê ninguém falar que foi para o inferno. Ué, mas que céu é esse então? A pessoa faz o que quer, vive como quer, morreu, a pessoa está na glória. Então, quer dizer que os cristãos estão perdendo tempo, como diz Paulo, seria o mais, lá em Coríntios que ele fala, seria o mais miserável de todo mundo, e nós todos, se Cristo não tivesse ressuscitado, mas não, Cristo ressuscitou, então nós já não estamos perdendo tempo. Então, irmãos, não, por quê? Ele fala, não deram ouvidos à voz de Deus. Quantos que não estão dando? Que Deus, em Cristo Jesus, na palavra dele, garante que aquele que aceita ele, que sai do mundo para Cristo, está salvo. Salvo o quê? Deste mundo do pecado? Não. Salvo da condenação eterna. Fala, hoje ele chama para sair do mundo. Aquele tempo ele chamou para sair do Egito. Hoje ele está chamando para sair do mundo. Do mundo, sair do mundo, não, está lá viver das coisas que o mundo oferece, do pecado que o mundo oferece. Boa noite. Né? A rebelião, irmão, olha, a rebelião e a desobediência e a rejeição, são tudo, ó, rebelião, desobediência e rejeição, que foi, e que é causada pela incredulidade, por não acreditar. Então, tem tudo isso. 18, Hebreus 3. E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? Então, Deus já jurou. Deus jurou por ele mesmo, porque não tem para quem ele jurar. A quem jurou que não entraria no seu repouso? Para ele mesmo, a promessa. Se não os que foram desobedientes, esse aí não vai entrar. Agora os outros que foram obedientes à palavra dele, que aceitou o chamado de Jesus, eles vão entrar nesse repouso, esse descanso eterno. Então, irmãos, ainda voltando, outro em Números também 14, 29 e 30. Neste deserto cairão os vossos cadáveres. Tudo aquilo fazendo, irmão, prefigurando, mostrando no futuro final. Tudo que aconteceu. Como também todos os que de vós foram cortados, segundo a toda a vossa conta.
de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraram. Os murmurantes. É pecado murmurar, fica murmurando. Mas ela fica calada. Não está bem a coisa, está um pouco difícil, mas não murmura não. Fica reclamando, falando. Não entrarei na terra pela qual levantei a minha mão, que vos fará habitar nela. Salvo, quer dizer, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Esses os 6 não. Que rejeitam, perdem o mais importante. Os que rejeitam a Cristo perdem o mais importante da vida. O mais importante da vida. Pode ter o ouro que for, o valor que tiver monetário. Mas se rejeita a Cristo, o mais importante ele perde. Que a dádiva da salvação eterna, cujo propósito é o mesmo pelo qual o apóstolo escreveu esta epístola, para exortar o povo, para nos exortar a não desobedecer. 3. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Olha, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Não vai entrar por causa da incredulidade. E alguns cristãos nos dias de hoje expressam essa rebeldia ou incredulidade por falta de interesse a Cristo. E devemos ter o nosso interesse sempre espiritual em primeiro lugar, Cristo em primeiro lugar, depois as outras coisas, mas interessa primeiro. Não deixa Cristo de lado não. Deixa o Espírito de fora não. Terá o mesmo resultado como eles tiveram na antiga Israel. Pouco interesse pelas coisas espirituais. Desde aquele tempo. Ficou de lado. E com muito interesse pelos que há no mundo nos dias de hoje também. Irmãos, agora abre Isaías para ir um pouco. Isaías 30. Ai, filhos rebeldes, diz o Senhor. Isaías de novo, olha bem. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Vocês notem bem? Então ele está chamando de filhos rebelde, diz o Senhor. Em vez de tomar conselho de mim, de Deus, ele vai tomar conselho lá fora, no fora, com estranho. Toma conselho primeiramente com Deus, ora a Deus, pergunta para os irmãos. Nós irmãos, nós nunca devemos de deixar primeiro procurar com os irmãos, quando é conselho sobre as coisas espirituais. Sobre as coisas espirituais. E ele fala assim, e se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, que é o Espírito Santo. Deixa ter a cobertura do Espírito Santo, ser protegido pelo Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, e não ser guiado, procurar lá com as coisas do mundo, para acrescentar pecado sobre pecado. E vai acrescentando pecado sobre pecado. Se não tiver, ele chamou de filhos rebeldes. Todo o pecado é ofensa contra Deus. Todo pecado. Não tem pecadinho e pecadão. Todo é pecado. Mas há pecado que tem mais consequência. Isso tem. De que outros. Por exemplo, a rebeldia. Ela é um pecado que tem muita consequência. Que ele tem rebelde, o coração rebelde, ele não aceita o conselho do Senhor. A resistência, oposição ou desobediência a uma autoridade, regras ou normas estabelecidas,
Todas essas coisas, irmão, se for bíblica, da Bíblia, for de Cristo, nós não devemos mostrar resistência para a palavra de Deus, que Deus nos diz, Jesus Cristo, o que a igreja nos ensina através da palavra. Não devemos mostrar oposição. Oposição sempre é o contra. Eu sou contra, nunca concorda. Pronto. Ou ser desobediente às autoridades, a autoridade da Bíblia, irmão. Abandona. Olha, irmãos, pode se manifestar também como um mau comportamento desafiador. Teimosia, teima no erro, sabe que está errado, está teimando. Quem não comparece nos cultos, irmãos, isso é um erro grave. Isso é um erro, é pecado. Abandona como se fosse algo comum. Não deve abandonar os cultos, irmãos. Fale isso com amor. Não devemos, irmãos, não valorizar o que é espiritual. Devemos valorizar. Busca os seus, não deixar, ao contrário, busca os seus próprios interesses. Quantos não estão buscando os seus interesses no horário do culto? Cultuar de servir a Deus, porque o tempo nosso é curto. Busca os seus próprios interesses e não o de Deus. Conselho agora que ele dá. O conselho que vem da Bíblia, em vez de buscar outros conselhos. O conselho pela mídia. Conselho de homens, irmão. Precisa ver se o conselho que o teu amigo está dando é bíblico. É que a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo vindo de Deus. Cobertura, proteção. Ele pode cobrir alguém por meio do poder da sua palavra. A cobertura chega a cada um de nós por meio do Espírito Santo. Mas não de mim, diz no versículo. Os planos humanos às vezes são opostos aos planos e à vontade do Senhor. É o que muitas vezes fazem, que nós fazemos. Pecado sobre pecado, diz no versículo 30, primeiro do capítulo 30. Vemos a teimosia cada vez aumentando mais. Cada vez este mundo vai aumentando pelo modo de agir independente de Deus. Irmãos, a mensagem dessa não é bem-vinda. Nós aqui, irmãos, nós estudamos a Bíblia como ela é. Os irmãos afastam. Diz o Senhor, como fizeram e fazem ainda hoje, muito descendo ao Egito. Quer dizer, voltando para o mundo de onde saiu. É isso. Muitos, descendo ao Egito. Amém pela mensagem, vou fazer igual o pastor Richard. Amém pela mensagem, e misericórdia pelo aqueles que estão descendo para o Egito. Que Deus tenha misericórdia. Amém? Concorda? Então vou louvar ao Senhor e agradecemos a presença dos irmãos. E se eu ofendi alguém na palavra, peço perdão, que às vezes a gente não tem a intenção de falar, mas depois parece que nós devemos entender que é o Espírito Santo que usa. Não estou usando na carne com raiva de ninguém, com ódio de ninguém, se falo alto, porque já é a natureza minha de falar, eu gostaria de falar baixo, pregar bem baixo, mas cabe. 388. Depois, pode deixar para o irmão Paulo. 388. Se for o que eu estou pensando. Mas fica
coisa de cavalo, já aprendi já. Mas o hino, aquele hino 59, para mim cantar e tocando junto, ele é muito parecido de perna, esse ou toca. O homem feliz, si bemol. Oh
vai embora agora. Irmão Damião, termina com uma oração? Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui hoje, pela vida, pela salvação de Cristo Jesus. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Amém. Obrigado pelo tempo realizado, obrigado tempo. Que o Senhor possa estar abençoando cada um aqui presente, irmãos, nessa noite, visitando as crianças. Que o Senhor possa estar derramando o teu amor, a tua proteção, sobre cada um de nós, Pai. Abençoe o pastor, nessa direção dele, que o Senhor possa estar sempre suprindo a necessidade dele. Que o Senhor também possa estar abençoando a minha família, Amém. em geral. Eu tenho que te agradecer, Senhor. O Senhor é maravilhoso, para conosco. Que o Senhor possa estar conosco até a continuação do céu. Em nome do teu Filho, Salvador Jesus Cristo. Peço e agradeço por tudo. Amém. Amém.